Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Ciência do Sucesso, um projeto da RNC, Rede Nacional de Contabilidade. Aqui quem vos fala, Heitor Donin, como sempre acompanhado do meu amigo, que está bem longe aqui da gente, né? Do Fábio Maia, e que todo mundo já quer saber, Fábio, como está o clima aí na França? Eu já peguei meu celular aqui para consultar, no momento 29 graus, e eu estou aqui em casa, não sei o que eu estou fazendo longe da praia, mas é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Grande Heitor, hoje convidado especial aí, né? Pois é, cara, convidado especial que eu vou fazer a mesma pergunta para ele também, porque assim, tá 29 graus aqui, eu tô aqui no Rio de Janeiro a 20 graus, tá? Só não tô de gorro e cachecol aqui porque eu tô numa sala fechada, senão eu ia estar com casaco de neve e tudo mais, que 20 graus na cidade mais fria do Brasil, mas nós estamos aqui com um convidado muito especial, amigo nosso também, Vivaldo Neto, 40 anos, esposo da Luciana, pai do João Pedro e do Miguel, contador e diretor comercial da Contama Contabilidade, a segunda geração, inclusive, de contadores da família Araújo. Temos a segunda geração também do Fábio, eu estou na terceira geração. Mas, Vivaldo, muito prazer tê-lo aqui com a gente. E conta um pouquinho aí, o que você está fazendo aqui, o que você vai nos ajudar nesse episódio tão especial, que eu ainda não falei o nome, mas vou falar daqui a pouco, hein? Bom dia, Heitor, bom dia, Fábio, bom dia a todos aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vou continuar no mesmo ritmo do Fábio, aqui em Boa Vista, Roraima, extremo norte do Brasil, né? Agora são 28 graus e tá frio aqui, né? Estamos passando mó frio aqui com 28 graus. Manhã, são agora 9h40 da manhã, mais ou menos, né? Aqui de manhã, para o Fábio outro horário, para o Heitor outro horário, né? Para a gente ver como é que esse nosso Brasil, que o nosso mundo é grandão, né? Assim, estamos aqui para conversar um pouquinho, né? Sobre nossos negócios, sobre os negócios dos nossos clientes, né? E sobre, na verdade, o que se encaminha, né? Esse ano já está encaminhando para o final, né? Talvez a gente já esteja aí nas nossas empresas entregando alguns balancetes, né? Já fechando o primeiro semestre dos nossos clientes, já dá para a gente ter um panorama, né? Do que aconteceu nesse ano de 2021, né? Comparar com o ano de 2020, né? Estamos, assim, encaminhando, assim, já para o final do ano e a gente precisa dar algumas orientações para os nossos clientes e a gente vai dividir também algumas coisas aí com nossos ouvintes. Perfeito. Os ouvintes aqui gostam de dicas, né? Então já preparem aí umas dicas, mas só para o final. Então as melhores dicas a gente vai dar no final, naquele encerramento padrão que a gente faz. Bom, gente, o episódio de hoje, como o Vivaldo já introduziu, é o cenário das empresas pós-pandemia e também o desafio das novas gerações na gestão dessa empresa no pós-pandemia, né? Para começar a nossa conversa, nosso bate-papo aqui, eu trouxe duas notícias interessantes que eu peguei do G1, mas são dados tanto do Ministério da Economia quanto do IBGE. A primeira delas é do IBGE, disse que mais de 700 mil empresas que fecharam as portas na pandemia, durante a pandemia, não vão reabrir quando tudo se normalizar. Então, esse é um primeiro dado que eu queria trazer aqui para vocês. 700 mil empresas fecharam por causa da pandemia, não vão reabrir no pós-pandemia. Por outro lado, de acordo com o Ministério da Economia, em meio à pandemia, o Brasil abriu 2,3 milhões de empresas a mais do que fechou em 2020. Então, olha só que curioso, eu não sei se todo mundo aqui está ciente desses dados, mas, se não me engano, o Brasil ficou 5 anos seguidos fechando mais empresas do que abrindo. E aqui, em meio à pandemia, nós abrimos 2,3 milhões de empresas a mais do que fechamos. Obviamente, aqui tem os dados que a gente vai discutir, como a necessidade de empreender por conta do aumento do desemprego e tudo mais, mas eu queria já começar esse episódio com essas duas notícias que elas são meio assim diversas, né, digamos assim, uma falando da quantidade de empresas que não vai reabrir, a outra que abriram mais empresas do que fecharam durante a pandemia, e queria saber a opinião de vocês, se isso é realmente por conta da pandemia, se é uma necessidade, se as empresas estão sendo mal geridas, se elas sofreram com falta de reserva, com falta de gestão, o que aconteceu para essas 700 mil empresas fecharem e elas não reabrirem no pós-pandemia? Olha, eu vou começar aqui. Eu acho que é tudo um acho porque a gente não tem os dados, né, corretos e mais apurados
do porquê essas empresas fecharam, né? Mas é interessante, assumindo que, muito provavelmente, elas tiveram dificuldades financeiras, né? Porque nós vimos aqui nossos clientes sofrendo ou até quebrando durante o período mais grave da pandemia, principalmente aqueles que comércio, né, dependia da rua, do presencial, eles realmente, provavelmente foi afetado, elas fecharam por conta da pandemia, né? Muito provavelmente houve uma aceleração do encerramento dessas empresas. Peraí, só um minuto, você está falando que são empresas, então, que já tinham alguma dificuldade e que provavelmente não iam também durar tantos anos assim. Eu diria que não dá para generalizar, na minha opinião, porque não dá para brincar que essa crise foi uma crise tão leve, né? Então, eu acho que pode ter sido a parte delas por empresas que já estavam para quebrar, pode ter sido por empresas que foram surpreendidas e não tinha nenhum plano contra esse tipo de crise. E a gente já falou aqui anteriormente em episódios, a gente falou bem sobre a importância de ter uma reserva de caixa, né, uma reserva financeira que sirva para esses momentos. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte desse dado. Muito provavelmente, como eu disse, as empresas quebraram por conta da pandemia, em termos gerais, né? Sejam as empresas que estavam preparadas ou não para lidar com esse tipo de crise, muitas empresas quebraram, isso foi triste, mas é interessante o dado que, de novas empresas, porque isso vem um pouco da lição do empreendedorismo, né? Muitos empreendedores de sucesso quebraram diversas vezes, a gente aprende errando, né? Então, pode estar aí uma mistura de gente tentando de novo por necessidade, até por amor à causa. De repente, é aquele cara que realmente quer empreender naquela área e uma pitada aí bem forte de novos negócios que a tecnologia, que a nova era que a gente está vivendo, permite, né? Então, assim, o que eu acho, onde a gente está hoje, a gente está falando de pós-pandemia, espero que isso realmente se aconteça, né? Mas a gente verdade. Cenário que vai acontecer logo, espero, né, com vacinação, mas eu acho que esse período de crise financeira proveniente da Covid, que fez muita empresa quebrar, foi um período de muito aprendizado para muita gente. Eu espero que essas novas empresas, esses novos negócios cresçam mais fortes, não só pelo ambiente econômico, mas também porque aprenderam. Quem quebrou uma vez, ele sai mais forte, porque todo mundo está suscetível a quebrar. Ter negócio é um risco, principalmente no Brasil. Então, se a gente não tem a melhor preparação para ter um negócio, é muito fácil quebrar, mesmo num período que não tem a crise. Teve muita gente que cresceu também durante a crise. Então, a lição que a gente tem que comentar aqui, né? Quais foram os aprendizados e as tendências para o futuro. Mas, na minha opinião, esses dados aí são interessantes por conta disso. Eu acho que muita gente que quebrou teve o aprendizado. Muito aprendizado aí, que essa crise foi uma que muita gente estava precisando. Tinha muita gente acomodada, muita empresa acomodada. E a gente percebe que nós somos muito frágeis, como ser humano e como empresa. Então, aprendizado, para mim, reflete esses dados aí também. Eu acho que foi um fluxo, né, Fábio? Assim, existe um misto de coisas que fizeram... você vê, um terço, né, mais ou menos, né? As empresas que fecharam 700 mil, empresa ou negócio que abriram mais de 2 milhões, né? Então, assim, é um volume muito grande de pessoas, de empreendedores indo para o empreendedorismo, né? Seja pequeno, médio ou grande negócio. A maioria esmagadora desses negócios são pequenos negócios, né?
e os negócios realmente começam pequenos. Se você, não sei como é que é no Rio de Janeiro aí, Heitor, mas assim, aqui a gente vê nas avenidas, nas grandes avenidas, a gente viu mercados, né, grandes mercados, né, mercados que eram pequenos se tornaram grandes e mercados grandes abrindo filiais, né? Então, assim, lá no ramo alimentício, no ramo de supermercados, isso foi um movimento muito forte aqui em Roraima, né? Um movimento muito forte também na indústria da construção civil, na construção civil em si, né? A construção civil em lugar nenhum do Brasil parou, né? Então, assim, é um mercado que, inclusive, movimenta muito outros mercados adjacentes, né? A partir do cimento, dos materiais de construção, dos serviços, né? Então, assim, talvez o Brasil só não quebrou porque tinha um mercado ainda muito forte também, né? E eu percebo que existiu esse movimento também. A gente viu de pessoas lá na empresa, mesmo lá no escritório, a gente abrindo negócios, né? De pessoas que tinham sido demitidas e de pessoas que tinham desfeito uma sociedade, de pessoas que tinham pivotado o negócio, meu negócio agora precisa alterar porque eu vou fazer outra coisa, né? Então, assim, aí não está esse número nas alterações, né? Empresas que faziam uma coisa e depois começaram a fazer uma outra coisa, porque o meu negócio, assim como o Fábio falou, né, o meu negócio era presencial e hoje ele não existe mais, não tem sentido mais ter esse negócio assim, né? Então, muitas empresas, na verdade, inclusive pivotaram, né? Assim, a expressão de pivotar mesmo foi bem latente, a gente conseguiu enxergar isso, né? Empresas que ora eram sorveteria, sorveteria não, perdão, eu tive um caso de uma empresa que era uma empresa de eventos, né, que acabou praticamente com a pandemia, e aí o cara virou uma empresa de entrega de marmita, né? Então, assim, eu vejo que o cara, na verdade, foi inteligente, né, que ele tinha toda a estrutura de cozinha e tudo, e aí ele acabou fazendo um outro negócio, né? Que a gente vê isso. Aqui na minha região, assim, é um pouco diferente, né? A gente tem aqui um campo do agronegócio muito grande, né? E, assim, existem alguns fatores aqui internos que a gente vai explorar mais na frente, mas que existe um movimento de pessoas, né, de empresários do ramo do agronegócio vindo para Roraima, né? Vindo para cá. Então, assim, foi a gente chama de revoada mesmo, assim, né? Foi uma invasão de outros estados aqui, né, pessoas de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, né, que vieram para cá para a produção de grãos, para a produção de soja, de arroz, de sorgo, de milho, né? Então, assim, existe esse movimento também de pessoas movimentando de uma região para outra, aqui dentro do Brasil mesmo, né? E a gente tem recebido muitas pessoas, né? Nós abrimos mais de 20 negócios ligados aos empreendimentos rurais, só no ano passado, né? Então, assim, 20 negócios grandes, gente que movimenta muitos recursos financeiros, né, e que acaba sendo positivo porque começa a gerar outros negócios, assim como a construção civil tem seus ramos, as suas ramificações, o próprio agronegócio também aqui na minha região, né, isso é recente, esse movimento é recente, começou lá um pouquinho antes da pandemia, era muito tímido, e aí depois, durante o ano de 2020, na verdade, foi que deslanchou. Não, perfeito. Eu achei interessante aqui que a gente citou alguns pontos bem legais, tanto o Vivaldo quanto o Fábio. Primeiro, isso de gerar novos negócios, novas empresas surgindo, e com isso vem aquela preocupação. Poxa, beleza, a pandemia foi complicado, muitas empresas fecharam, empresas que já estavam mal das pernas, olha só que interessante, acelerou só o processo de fechamento, ou seja, já tinha um problema latente ali. O Brasil, por 5 anos, entre 2014 e 2019, se não me engano, de acordo com o IBGE, fechou mais empresas do que abriu. Então, assim, a gente precisa se proteger. O Fábio falou em crescer mais forte, né? Um empreendedor que quebrou, abriu uma nova empresa, ele tem que crescer mais forte, ele vai tentar crescer mais forte, porque ele já aprendeu com o próprio erro. Vai se preparar melhor e tudo mais, mas assim, de maneira mais prática, até mesmo para os novos empreendedores. Às vezes tem dessas novas empresas, às vezes não, muitas delas, são de empreendedores que ou estão empreendendo por necessidade, que a gente vê bastante, né? Desemprego,
perdeu o emprego, que estava lá há anos, mas tem um bom conhecimento. O digital hoje está aí para ajudar também bastante novos empreendedores. E aí ele cria um novo negócio, mas ele não tem essa expertise de alguém que já teve uma empresa, ou então quebrou. E queria saber, então, como que a gente pode, ou quais são as ferramentas necessárias, e ferramentas, eu estou falando também de pessoas, tá? Falando de contabilidade, estou falando da área do direito, trabalhista, que a gente sabe que tudo isso é muito burocrático aqui no Brasil, mas como que esse cara, como que essa empresa, como que essa pessoa vai conseguir crescer o negócio dela, vai conseguir deixar o negócio dela sustentável agora pós-pandemia? Esperamos, claro, que a gente não sofra uma crise como a gente sofreu, como essa, que foi muito triste, mas a gente não pode prever o futuro também, temos que nos proteger. Então, quais são as ferramentas necessárias para que a gente consiga ter um negócio sustentável? Eu acho que o negócio tem que ter um objetivo, uma raiz muito forte. Quando eu falo raiz, pensando em cultura, primeiro, do negócio. A empresa tem que ter uma cultura, seja ela composta de uma pessoa e uma meta, né, um objetivo maior, né, para ela poder se guiar aí no mercado. Isso é o básico e não é novidade para ninguém, né? Então, uma empresa com uma cultura forte e com um objetivo bem fixado e que a pessoa ou o time, né, que compõe a empresa consegue correr atrás desse objetivo, aí só basta você utilizar das melhores ferramentas para isso. Eu acho que uma empresa crescer sustentável hoje, não falta ferramenta. Você tem a internet, que é uma lição aprendida durante essa crise, que a pandemia, que todo mundo precisou ficar em casa, restou a internet para se comunicar com os clientes. Então, a internet permite você chegar muito provavelmente ao seu mercado muito mais rápido. Então, isso permite um crescimento maior. E isso está ligado com vendas, né? Crescimento de receita. Então, a empresa precisa crescer de modo sustentável, achando seus clientes através da internet, através do físico, não importa. Mas não pode esquecer também da parte importante, que é onde a gente é especialista, que é a saúde financeira, a saúde da empresa, né? Fábio, só desculpa te interromper, mas é que isso que você falou é interessante. Eu já vi empresa quebrar porque cresceu demais. Então é muito focado ali no crescimento. A burocracia aqui no Brasil a gente sabe que é grande, então deixa a parte tributária de lado, né? A parte financeira a gente sabe que exige um cuidado também, aí cresce demais, a gestão não acompanha e acaba quebrando porque cresceu demais. Então, desculpa só para ilustrar aí, que eu acho esses casos muito interessantes. Não, foi muito bom, porque bem quando eu ia falar que não só crescimento, que é vendas, usar a internet, crescer de uma maneira muito rápida, a gente tem que cuidar também da saúde financeira, né? Então, provavelmente, essa empresa que cresceu muito rápido e crescer demais, né? Mas crescer demais não é uma palavra boa, mas ela cresceu muito rápido e não aumentou. Provavelmente teve descontrole financeiro, provavelmente gastou mais dinheiro do que poderia, provavelmente deixou de receber o dinheiro que ele achava que ia receber. Nunca fez cálculo de fluxo de caixa, né? Nunca cuidou do fluxo de caixa, provavelmente não ligou muito para impostos, não saberia dizer se a empresa estava recolhendo, estava em dia ou não. Então, descuidou de controles também, descuidou de controles que eram importantes, ele está próximo, né? Pois é, que é o ponto principal. Crescimento sustentável, na minha visão, ele engloba uma série de fatores. Então, o primeiro fator que eu disse, cultura forte, uma missão, um objetivo, seja lá, o que a empresa queira fazer, que mercado ele quer conquistar.
um grande marketing, uma grande venda, aceleração, tem que vender para faturar. Isso qualquer empresa, né? E também essa questão de controles, né? De controlar o financeiro, o dinheiro, que é o que mais importa ali para uma empresa que o objetivo é lucrar. Então, é uma série de fatores, né? Um crescimento sustentável precisa que a empresa esteja bem equipada. Então, se a empresa tem um orçamento, ela sabe quanto dinheiro ela pode gastar, qual que é a previsão de vendas, se ela alcançar 50% dessa venda, será que ela tem que mandar a gente embora? Qual que é a estratégia, qual que é o plano B, C e D, caso venha uma crise de pandemia que ninguém pode sair de casa, como algumas empresas tiveram, né? De mudar totalmente o negócio. Então, o crescimento sustentável para mim é isso. E daí, é o aprendizado que a gente teve nessa crise. Por que as empresas quebraram? Diversos motivos. Teve gente que realmente cessou o cliente. Pô, o cara tinha um restaurante e não tem mais cliente. Mercado do turismo, né? Você vê o mercado do turismo que praticamente acabou agora que está voltando, né? Alguns mercados sofreram muito mais do que outros, né? Você olha para o mercado da saúde, por exemplo, né? A quantidade de clínicas, né? E de empresas, até pela própria situação, né? De perigo à saúde, né? As pessoas buscam mais o médico, os recursos médicos, farmácia e tudo, né? Então, assim, tem mercados que foram muito bem na pandemia e mercados que não foram tão bem. Eu acho, assim, que a gente pode ligar também uma coisa muito importante. Na pandemia, a gente começou a olhar mais para a gente, né? Então, assim, não adianta nada o Vivaldo tá lá num negócio, tem 38 anos, né? Aqui na Contama, 38 anos, e só que se o Vivaldo não cuidar da própria saúde, ou não cuidar das pessoas que estão com ele, o negócio do Vivaldo vai acabar, né? Assim, o negócio da família acaba. Então, assim, a gente viu que a empresa, é importante cuidar da empresa também, mas é muito mais importante a gente cuidar das pessoas, principalmente da gente, né? Ninguém está 100% bem nessa pandemia, nessa loucura toda, né? Então, assim, o que eu percebo é que a gente precisa, negócios que são sustentáveis, eles estão intimamente ligados com pessoas que estão ligadas ao seu próprio propósito, né? A uma descoberta do propósito do próprio negócio, né? Tem um cara que é muito bom nisso, né? Que eu acabo seguindo em redes sociais, o Claudio Schneider, que ele fala muito sobre isso, né, com relação ao propósito, né, o que te move, o que é aquilo que move você e o que isso que te move está ligado ao teu negócio, né. Tem muita gente que fechou o negócio porque não fazia mais sentido a pessoa estar naquele negócio, né. É lógico que isso é uma situação excepcional, mas para algumas pessoas realmente foi isso, né, assim, cara, para mim não faz sentido mais, sei lá, vamos dizer, ser advogado, cara, eu quero fazer uma coisa que eu gosto, entendeu? Eu posso morrer daqui a pouco. E aí, assim, muita gente teve esse tipo de reflexão, né? Eu acredito muito nisso, em que as empresas precisam estar ligadas também a um propósito. As pessoas que estão com a gente têm que estar sabendo desse propósito também. Para que a gente está nesse negócio, né? Hoje, lá na Contama, a gente existe para ajudar as empresas, para auxiliar as empresas a terem sucesso no seu negócio, né? Seja dando uma boa consultoria tributária, seja numa conversa, num café que a gente troque uma ideia e o cara fale de um controle que eu posso ajudar, né? Então, assim, eu acho que isso é o papel, inclusive, do nosso negócio, como assessores, né, tributários e contábeis. A gente precisa ajudar a pessoa, inclusive, né, fazendo até o papel do psicólogo, longe de mim querer tomar o trabalho dos psicólogos, mas a gente ouve, né? A gente acaba ouvindo muito o empresário e sendo uma pessoa, um ouvido ali para que ele extravase aquele sentimento até, né? Assim, imagina o cara na pressão danada, o cara tem lá 30, 40 empregados, né? Pessoas, e o negócio dele é a perigo, né? O quanto a pessoa não sofre por isso, né? Então, assim, ajudar o cara a reverter esse negócio, essa situação também. Muita gente estava lá em 2020 numa situação muito ruim financeira, né? Vindo de faturamento muito baixo, né? E que a gente percebe, né? Olhando os números dos primeiros 6 meses, que isso começa a mudar, né? Isso começou a mudar, talvez por conta das pessoas estarem se vacinando e estando mais na rua, né? A gente vê já shoppings
já com um fluxo de pessoas no comércio. Então, assim, isso é bom, porque as pessoas vão para a rua, vai circular o dinheiro, nossos clientes vão voltar a faturar, né? E eu percebo isso, esse movimento de retorno, de faturamento, a gente consegue perceber, nos primeiros 6 meses, a gente consegue perceber, nesses ramos em que a flexibilização, e aqui, pelo menos no nosso estado, né, não houve o lockdown, né? Então, assim, a gente teve diversas restrições, tivemos períodos de restrição, mas esse período de restrição hoje, já com uma certa tranquilidade da vacinação, isso já começa a ficar mais normal, né? Volta a uma certa normalidade, e a gente percebe isso já no faturamento das empresas, na abertura de negócios, né? Assim, muito negócio abrindo, fico muito feliz, né? Assim, eu acho que, não sei se é o sentimento de vocês, mas o meu sentimento, assim, quando vai uma pessoa lá para fechar uma empresa, assim, é como se tivesse, é um túmulo mesmo, né? Você vai fechar aquele negócio, aqueles 700 mil lá, com certeza todos os profissionais que cuidaram daquela baixa lá daquela empresa, na verdade, tem um sentimento ruim nisso, né? Naquele ciclo que encerrou. Mas o sentimento alegre de você estar no ciclo dos 2 milhões e pouco lá, que estão iniciando o negócio, que estão entrando no mercado mesmo com gosto de gás, com planejamento, né? E aí a gente pode ajudar esses que estão entrando, né, como o Fábio falou, né, conversar, inclusive antes de abrir o negócio, né, antes do negócio estar operacional, verificar, inclusive, quais são os custos que estão envolvidos, se aquela tua atividade permite você ficar, por exemplo, no Simples Nacional ou no lucro presumido, que vai fazer diferença no teu preço, né, tu vai ter muito empregado ou pouco empregado, então, assim, essa conversa inicial que deve ser com um profissional da área contábil, né, talvez com um consultor, né, a gente tem outros órgãos que dão consultoria, né, ou um consultor de confiança, às vezes com um advogado, precisa conversar com um advogado, dependendo do teu ramo de negócio, um advogado é interessante estar presente lá para elaborar um bom contrato com o teu cliente, tudo. Então, assim, a gente vê que não é só conversar com o contador. O contador é um dos profissionais que precisa ser consultado, né? Mas eu acho que, assim, na minha percepção, sem o contador, você fica sem uma referência básica ali, né? E aí, assim, interessante é sempre ter os parceiros, né? Alguns parceiros do teu empreendimento, buscar outros profissionais também para te ajudar nisso, né? Com o teu cliente. Ótimo. E eu achei muito legal, os dois falaram da importância da cultura, a importância das pessoas no negócio, né? O Fábio citou a importância de ter uma cultura forte, a Vivaldo falando da importância das pessoas, como é importante que as pessoas, a equipe, esteja alinhada com a cultura da empresa, é realmente muito bacana. Mas assim, agora olhando para o futuro, tá? A economia está voltando a girar, novos clientes estão chegando, empresas novas estão abrindo, só que mudou, muita coisa mudou. E não vai ser igual ao que era antes. Se eu for tentar fazer o mesmo negócio que eu fazia há 1 ano e meio atrás, eu não vou me dar bem. O cenário é outro. Teremos novos desafios, novos concorrentes surgiram por conta dessa questão da internet, que antes todo mundo tinha que ter um escritório gigante, uma empresa e tal, tudo bonito, e agora tudo online. A gente vê a garotada aí, né? Vamos botar a garotada entre aspas, mas os profissionais recém-formados, alguns até que ainda não se formaram, mas abrindo excelentes negócios, com excelentes estruturas, porque hoje é tudo muito digital, e isso mudou também o cliente. O cliente que era muito conservador, ele agora não é mais tão conservador. E aí você tem que se readaptar. O Vivaldo citou a psicologia, eu tenho muitos clientes psicólogas, e eu vi isso de perto. No início da pandemia, falavam como é absurdo o atendimento online, isso não existe, isso causa prejuízo, isso não sei o que, isso, aquilo. Falei, não, beleza, entendi o ponto, falei, não, vamos seguir. Aí, de repente, ninguém mais quer atender presencial. Gente, desculpa, ninguém é exagero, mas 90% não querem mais atender presencial, porque é muito melhor tanto para o paciente quanto para o profissional. E aí, como é que faziam aquelas clínicas gigantes que tinham prédios, andares e andares de atendimento, e agora os pacientes delas querem fazer o atendimento presencial, querem fazer o atendimento online? Como é que ela vai manter aquela estrutura lá? Faz sentido manter? A margem dela vai mudar? Então, assim, um dos pontos
antes da gente começar a debater agora o cenário daqui para frente, que a gente tem que mudar tudo, é trazer um outro dado também, referente à abertura de empresa, que em média, eu não confiei muito nesse dado não, mas é um dado oficial, então vou dizer aqui. Em média, nos estados brasileiros, o tempo de abertura de empresa reduziu em 48%. Tá? Só que o tempo de abertura era de 2 dias, aí caiu para 1 dia e pouquinho. Eu falei, nossa, abrir empresa 1 dia, talvez seja só o registro do processo, né? Vai ter muito mais coisa além disso. Tem que fazer consulta na prefeitura, elaboração de contrato social, um monte de coisa. Não sei de onde que tiraram isso, mas enfim. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, realmente acelerou bastante. A gente não abre empresa em 1 dia, mas acelerou bastante. E isso prova que o próprio governo, que a própria parte da estrutura nossa aqui também está se atualizando. Olha só, se o governo está se atualizando, a gente vai ficar igual, a gente vai ficar na mesma e vai tratar como se fosse antes da pandemia, beleza, voltou, vamos continuar faturando o negócio como era antigamente. Acho que não, né? Puta, isso é muito legal. Eu duvido também que para quem está ouvindo, infelizmente a gente não abre um CNPJ aí dando pouco tempo ainda. Mas eu fico pensando, né, os desafios básicos ou mais complexos de qualquer negócio, olhando para o nosso em si, e o trabalho remoto, né? A gente aprendeu a trabalhar de casa, mas existem os pontos positivos e negativos, né? Então, na minha opinião, um dos desafios para as empresas que já existiam e para as que vão se iniciar é que o trabalho remoto é uma realidade mais que na minha opinião não vai voltar. Acho que muita empresa vai começar a voltar para o escritório, mas os próprios funcionários e os próprios donos das empresas, os líderes, eles viram vantagens no trabalho remoto, né? Diversas. O remoto é um deles, né? Eu penso aí em coisas que estão por vir. Própria tecnologia avançando, as coisas aceleraram demais de sobrevivência agora na pandemia. Então, o exemplo mais básico é que o restaurante conseguiu sobreviver nessa pandemia, acho que a maioria, ele vai para as plataformas de entrega e de venda, né? Um iFood da vida, um Rappi, seja lá qual for. Então, o cara começa a pensar que o estar no digital é importante, um restaurante. E outros negócios. E outros tipos de serviços também, sofrendo muito impacto com isso. Grandes bancos, né? Tá vindo a tecnologia... Eu não diria que é uma tecnologia, mas uma mudança chamada Open Banking, que todo mundo está recebendo agora, que isso vai impactar em termos de informações que os bancos fornecem. Pode ter certeza que na nossa vida vai ter cada vez mais aplicativo, cada vez mais plataformas, que daqui a pouco eu acho que não vai ter realmente uma agência física de banco. Então eu abordei aqui desde o restaurante ao banco, mas não só a cultura de pessoas, né, eu estou vendo grandes empresas, só para falar dessa parte de trabalho em casa, estou vendo grandes empresas mundiais que dão a opção para o funcionário escolher onde ele quer trabalhar. E eu estou vendo empresas abrindo vagas remotas, então acredito que qualquer lugar do mundo você possa trabalhar, né? O tal do nômade digital também, né? O tal do nômade digital. Eu estou fora do Brasil faz 8 meses. Eu vivo o Brasil, né? Através da internet, no dia a dia. Então, assim, mudou, acho que a tecnologia, para não generalizar muito, cada negócio precisa entender como ele pode melhorar através da tecnologia. Como ele precisa, como o consumidor está pensando. Porque o cara que usava WhatsApp, Zoom, qualquer plataforma, Google Meet, sei lá, Skype, qualquer plataforma de comunicação antes, agora ele usa. E muitos deles gostaram. E agora ele não volta atrás mais.
Então, acho que um desafio é esse, é o futuro. Você pensar como pensar um negócio para o futuro, porque senão não vai ser uma crise que vai te levar. Você vai ficar velho, você vai ser aquele negócio, você vai virar uma videolocadora em tempos de Netflix. Eu percebi uma coisa com a pandemia. Lá no começo, até estava há poucos dias resgatando as primeiras reuniões que nós fizemos pelo Zoom, né? Você falou do Zoom, né? Interessante. Lá em março do ano passado, né, foi decretado uma parada nos serviços. Nós, na empresa, fechamos por 3 dias, né? E aí, nesses 3 dias, é engraçado, parecia como se tivesse, assim, realmente estava acontecendo uma coisa muito grave, né? Assim, contaminação e tudo, todo mundo com muito medo. Nós paramos por 3 dias e aí começamos a reunir, verificamos um meio de comunicação e tal, e acabamos caindo no Zoom, e aí nós gravamos essas reuniões lá nessa época, né? E aí a gente falava justamente nisso, né? Como que a gente vai fazer para começar a acessar os nossos serviços lá dentro do escritório, né? Como é que a gente vai começar a conversar com o cliente que meios que a gente vai utilizar para comunicar com o cliente, como que a gente vai se comportar, quem vai ficar na empresa, quem não vai ficar. E assim, isso na época a gente sofreu com isso, né? Eu acho que todas as empresas acabaram sofrendo esse impacto inicial, né? Como se fosse um chute no meio do estômago, assim, e aí você fica atordoado, meio perdido, né? E aí a gente arrumou uma solução na época, e essa solução vem perdurado, né? E aí lá um colega, né? Eu estou fazendo a referência no vídeo que a gente tinha gravado, né? Aí o colega lá da empresa falou, olha, era na segunda ou na terceira semana, né? Aí ele disse, olha, eu não quero voltar para presencial. Ele já naquela época lá falou isso, olha, e aí você vai ver, eu fui ver a produtividade desse colega lá, ele dobrou a produtividade, né? Então, assim, existem pessoas com o perfil para isso, né? Com o perfil do não presencial, e que para ele é muito bom, o cara quer estar lá na casa dele, fazendo serviço de forma remota, no horário perder dele. Tempo com transporte. Assim, esse cara anda de bike, né, e tal, ele disse, pô, eu curto minha bike aqui e tal, chego 8 horas, estou aqui no trabalho, quando dá 11h30 eu levanto, vou fazer meu almoço e tal, o cara mora só. Então, assim, existem pessoas com esse perfil. A gente conseguiu, na época também, voltando do cuidar de gente, né? A gente conseguiu permanecer as pessoas que tinham alguma comorbidade, que trabalhavam conosco, permanecer no não presencial, né? E assim, e hoje eu olho lá para a empresa, a gente olha algumas estações vazias, né? Às vezes, puxa vida, tá vazio o escritório. Não, mas tu vê, tá todo mundo trabalhando, né? Tá todo mundo operacional lá, de casa ou do sítio, né? Meus pais mesmo estão morando a 30 quilômetros daqui de Boa Vista, estão no sítio, né? A gente montou um escritório com internet, com tudo lá. E a gente fizemos imposto de renda desde o ano passado, esse ano também, né? Conseguimos atender os clientes, conseguimos começar a fazer também o atendimento telepresencial com os clientes, consultoria, inclusive via Zoom, né? Via não presencial, né? Inclusive consultorias de imposto de renda, né? Então, assim, a gente vê que as pessoas pagam essa consultoria, né? Assim como o psicólogo lá paga a consulta, né, o cara pagou a consulta, tranquilo, né? Assim, o cara também estava lá no não presencial, né? Se prevenindo lá e tal, estava na restrição dele, né? E aí conseguiu o atendimento, né? Não precisou ir ao escritório. Essa disrupção, né? Esse meio disruptivo que a gente vive, né? Fazer diferente vai ser uma constante, né? Não vai ser mais, nunca mais vai ser. Lulu Santos, né? Vamos parafrasear Lulu Santos aqui. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? Muita gente repete isso, e isso é uma verdade mesmo, né? A gente vai caminhar para os sistemas mais virtuais possíveis, né? Para automações, né? E aí um ponto importante para o empresário, né? Sem sistema, né? Sem um sistema informatizado, praticamente não existe negócio, né? A não ser que até aquele cara da barraquinha do cachorro-quente, se ele não tiver conectado a um sistema, seja lá da entrega, do iFood, alguma coisa ali, então ele não vai vender. Não existe mais isso. Eu não tenho sistema, eu não gosto de tecnologia.
né? Infelizmente, isso não existe mais, ou felizmente, isso não existe mais, né? Hoje em dia, tudo é eletrônico, o cara compra na distribuidora, o cara do cachorro-quente compra na distribuidora lá a salsicha e o pão, vai vir uma nota fiscal eletrônica para ele. Então, assim, ele mesmo, o MEI, eu acho que aquela voltando para o tempo lá, o MEI, aquele tempo de abertura de um dia lá deve ser do MEI, porque, assim, ele não precisa de licença, né, talvez seja isso, né, talvez esteja lá naquela conta, porque eu acho que uma empresa de comércio eu não consigo abrir naquele tempo, não. Não né? mesmo. Então, assim, não existe mais vida sem tecnologia. Né? A gente não pode conceber um negócio, hoje não é concebido mais sem tecnologia. Mesmo que seja mínima a tecnologia, mas ela tem que ter. Né? A gente vê plataformas hoje aí que conseguem conectar com o banco do cara, né? com o cartão de crédito e conectar com o contador também. Né? Então, assim, tem diversas plataformas já que tratam isso. Né? Então, assim, o cara é o pequeno negócio, mas ele vai precisar da tecnologia e precisa usar. Porque lá na tecnologia vai dizer para ele como é que está o fluxo de caixa dele, né? E o contador vai ajudar ele a interpretar. Então, assim, essa simbiose aí, né? Entre tecnologia, profissionais, não vai deixar de existir o profissional, né? Assim, há um tempo se dava esse terror aí que vai parar o profissional, tá, mas não vai sempre ter que ter o profissional. Ô, Vivaldo, você tocou no assunto que merece realmente uma reflexão e a gente exaltar isso aí, que é a nossa profissão, né? A gente está aqui falando, nós somos contadores da Rede Nacional de Contabilidade, que oferecemos nossos serviços. O contador, ele sempre vai existir em forma de pessoa. Então, não existe contador robô, não existe uma máquina, ainda não existe, né, que orienta como um ser humano orienta, né? E isso é essencial para cada empresa. Eu acho que, assim, existem contabilidades ou tecnologia que automatiza processos que o contador faz, mas ainda não se substitui essa consultoria ou uma conversa, ou tirar uma dúvida, uma consulta com o ser humano, né, o profissional, assim como os psicólogos, né, que a gente está mencionando, que o Heitor conhece bem, e qualquer um. Então, você botou um ponto super importante, né, que a gente precisa se armar de tecnologia, só que é justamente para conectar o ser humano com o outro, o cliente com o profissional, e a nossa profissão, para deixar bem claro, um contador para uma empresa, ele não pode ser substituído por uma máquina ainda não, acho que vai demorar um pouco, então é só para deixar bem claro, né, e isso, nós somos essenciais, não só para entregar imposto ou regularizar, é justamente por todo esse papo, surgiu o psicólogo, porque nós somos uma espécie de psicólogo também para o cara que tem muito a lamentar com essa burocracia toda, mas a gente tem aqui muito a contribuir também, porque nós vivemos isso na prática, né? Então, assim, isso que você falou é importante, o contador, ele não desaparece. Trazendo só para trazer com relação ao que está na moda aí, está muito na moda isso de mentoria para cá, mentoria para lá e não sei o quê. Aí eu, de vez em quando, eu estou olhando. Oi? Compre meu curso, né? Compre meu curso, arrasta para cima. Mas a mentoria me chama bastante atenção nos dias de hoje. Porque, assim, eu vejo muita gente, muitos mentores bons, tá? Não estou falando, não estou querendo generalizar. Mas tem muitos mentores que eu estou vendo ali, estão surgindo agora, cobram uma baba de dinheiro, mas não tem tanta experiência ou com uma experiência um pouco mais branda, o que eu acho um tanto quanto curioso. Porque quando você fala de mentoria, você está falando de um cara que tem muita experiência, ou uma empresa que tem muita experiência, vai pegar você pela mão, vai levar e tal. E beleza, ótimo, adoro mentoria, inclusive faço, já fiz e vou continuar fazendo. Mas uma coisa que é muito pouco explorada no nosso mercado de contabilidade é essa questão da consultoria / mentoria, trazendo para os dias de hoje. Porque olha o Vivaldo, olha o Fábio, olha o Heitor. Quantas empresas já abriram
quantas empresas eles já fecharam, quantas empresas eles já viram passar por crise, quantas empresas eles já viram aumentar faturamento, quantas empresas eles já viram tudo. Eu confesso para vocês aqui que é um apanhado, e olha que a minha empresa não é tão grande assim, mas já passaram mais de 1.000 negócios na minha mão, eu olhando o financeiro deles, eu conversando com o empresário, eu vendo a estratégia de negócio deles. Olha o Fábio, olha o Vivaldo. Então, assim, isso é muito pouco explorado. Vou fazer uma meia-culpa também, porque a nossa classe é muito focada na parte tributária e tudo mais. Mas, cara, nós somos assim, podemos ser o braço direito do empresário. Temos muita informação relevante aqui dentro, de uma experiência muito grande que nós já vivemos, não é só estudamos. Obviamente, sempre estudamos, mas que a gente vive no dia a dia, abrindo, fechando empresa, vendo contabilidade, vendo financeiro, indicando sistema e tudo mais. E eu acho isso ainda muito pouco explorado. Pode ser algo que vai ajudar as novas gerações, então vai ajudar os novos empresários agora nessa pós-pandemia. E só para complementar, eu bato um pouco também nesse ponto, justamente para alertar os empresários que têm o empreendedor que tem um contador, para olhar para o contador como um grande parceiro, porque mesmo que o seu contador não seja proativo, busque ele, porque ali tem um profissional que justamente tem toda essa experiência e vivência. E ele vai gostar de falar sobre isso, né? Muita gente pode falar assim, vou falar com o meu contador, não, tá preocupado no negócio de imposto, não sei o que e tal. Não, ele vai gostar, pode ter certeza, porque gosta de ajudar, gosta de ver o negócio crescer. E até porque, né, os nossos clientes crescendo, nós crescemos juntos. Exatamente. Percebe uma coisa, assim, a oportunidade que nós temos, né, aí vai talvez a dica para os nossos colegas profissionais, né, da área da contabilidade. Calma aí, já tá dando a dica? Não, segura essa dica e daqui a pouco eu vou perguntar. Isso aí é pro final. Vou segurar então. Não, mas brincadeiras à parte, essa questão das dicas que a gente vai falar daqui a pouco, claro, não vamos deixar vocês sem essas dicas, mas... Já essa é o spoiler, mas tá chegando na hora já, tá quase. Mas, assim, eu acho que se você é novo, como a gente estava conversando lá, não faz parte daqueles empreendedores que tiveram uma empresa que fecharam, passaram, viveram na pele, talvez buscar profissionais ou buscar auxílio, né, de profissionais que tenham essa bagagem pode ajudar muito, pode acelerar seu processo. A gente sabe que tempo é dinheiro, então pode acelerar o processo, evitar problemas. Então foi como o Fábio falou, não é porque nós estamos aqui entre empresas contábeis na Rede Nacional de Contabilidade que a gente está puxando sardinha. Não, se você é nosso ouvinte, vira para o seu contador, que você provavelmente tem um, e fala com ele sobre isso. Fala, poxa, como que eu posso melhorar o meu negócio? Poxa, eu estou com um problema financeiro aqui, não está legal. Eu tenho certeza, pode até vir me cobrar aqui se o contador não ajudar vocês com relação a isso. Eu vou ficar feliz em atendê-los, inclusive. Mas eu tenho certeza que ele vai te auxiliar, vai indicar sistema, vai te mostrar como tudo funciona, porque, afinal, eu acho que esse é o principal papel nosso, né? Não entregar imposto, entregar guia, isso aí é besteira. A gente está falando de conhecimento, que é o que realmente agrega valor. Mas, agora já nos encaminhando para o final do episódio, só porque o Vivaldo quis dar spoiler, eu vou pedir uma dica primeiro para o Fábio. Ô Fábio, para a gente finalizar aqui, dá uma dica para os empreendedores novos ou que passaram por essa crise aí, como vai ser o cenário pós-pandemia, o que eles podem fazer para passar melhor aí nesse pós-pandemia? Eu gostei dessa que você acabou de falar. Salva o casamento com o seu contador. Ainda é hora de você salvar o seu casamento. Ainda dá tempo. Eu acho que vale a pena se reunir com ele e falar sobre o que ele acha que a sua empresa pode melhorar. O que ele acha que a sua empresa pode melhorar? O que ele acha que você está deixando de fazer e poderia começar a fazer agora? E quais são os riscos que ele enxerga na sua empresa? Faça esse tipo de pergunta para o seu contador e tente tomar uma ação com relação a isso. Às vezes ele tem uma visão que você nunca ouviu.
Então, eu acho legal essa aí. Salva o casamento aí. Hashtag salva o casamento com o seu contador. Vai lá. Eu achei legal que o Fábio botou um negócio bem prático, né? Fez até as perguntas que você deve fazer. Eu gostei, Fábio. Mandou bem. Mas, Vivaldo, quase spoiler. Que dica você deixa aqui para os nossos ouvintes? Bom, aí teria que dividir. Eu queria uma dica para os contadores, para aqueles nossos colegas que estão no mercado também, né? Arrume tempo, né? Assim, utilize da tecnologia para ter mais tempo para conversar com o seu cliente, né? Talvez isso seja a salvação, inclusive, do seu negócio próprio, né? Porque se o seu cliente não vai bem, você uma hora não vai bem também, né? Assim, o seu cliente paga os honorários, né? E sem os honorários a gente não sobrevive. A nossa energia financeira também deve ser nutrida lá mensalmente. Então, assim, a gente precisa olhar para o cliente, né? Como um ser único e um ser muito especial, né? Então, assim, cercar realmente de tecnologia, usar todo aquele arcabouço de tecnologia. O cliente tem sistema, como que eu posso integrar ele com o meu sistema, né? Para usar isso, fazer DARF, como eu estava falando, fazer DARF, uma máquina faz um DARF. Se ela lê a nota de entrada e de saída, depois ela vai fazer o DARF aqui, pronto, acabou, né? Então, assim, isso sistemas fazem, mas sistemas não conseguem ir na empresa do cliente, olhar lá o estoque dele se tem algum problema, olhar a questão financeira do cliente. Então, assim, e para isso a gente precisa de tempo, né? Então, assim, nós como um todo, né, fazendo o meia-culpa, a gente diz, mas nós estamos cheios de obrigações acessórias, cheios de EDs e SPEDs e tudo, né, de sopas de letrinha, nós estamos no meio da sopa de letrinha, mas a gente precisa realmente arrumar um tempo. Não importa o tamanho do seu negócio, né? Se o seu negócio contábil é um negócio pequeno, médio ou grande, você precisa dispor de tempo para poder conversar com o seu cliente. Tome um cafezinho com ele, chame ele para ir para o seu escritório ou vá até o seu cliente. Assim, eu não tenho dúvidas de que o teu relacionamento com o teu cliente, e pessoas se relacionam com pessoas, né? Então, assim, o contador vai relacionar com o cliente, não é só pelo Zoom, não é só pelo telefone, isso é importante, né? Mas é importante também o contato presencial, né? Quando possível, lógico, né? De uma visita, de uma conversa sincera, inclusive, né? Porque às vezes a gente fala coisas que a gente não quer ouvir, né? Então, assim, ter realmente a coragem de fazer isso, né? Às vezes, vamos colocar às vezes. A gente precisa ter essa conversa, né, muito sincera e muito corajosa até, né, porque a gente está falando como médico, né, a gente está olhando para as entranhas do cliente lá, né, para os exames dele, né, como se fosse um hemograma dele lá, eu estou olhando e vou dar um resultado para ele, dizer, olha, não está bem, né. Então, assim, realmente ter essa disponibilidade. Eu acho que isso é uma grande dica para os nossos colegas, né, assim, se a gente tiver um mercado forte, né, a gente cresce também como profissão. Perfeito. Bom, gente, eu ia falar, a gente falou muito meus ouvintes, mas olha só, esse é o primeiro episódio que vai ao ar com vídeo. Então, não são só ouvintes, né? A gente tem que se acostumar com isso, hein, Fábio? Depois você vai ter que me cobrar para a gente melhorar isso, que o ouvinte não vai mais colar. Mas, gente, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram, estamos lá, Rede RNC01, tá? Segue a gente lá. Comenta aqui para ajudar eu e o Fábio a justificar nosso trabalho aqui, senão a gente vai ser demitido, tá bom? Então ajudem a gente, por favor. Queria agradecer a presença do nosso amigo Vivaldo. Foi um prazer recebê-lo, será um prazer recebê-lo em outros episódios também. Então já vamos estender aqui os convites para as próximas. Fernanda, tá ouvindo aqui? Anota aí, que depois a gente vai entrar em contato com o Vivaldo de novo. Mas, gente, é isso. Esse foi o podcast A Ciência do Sucesso, um projeto da RNC Rede Nacional de Contabilidade, e nos vemos no próximo episódio. Fui!